Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura do livro Mística Cidade de Deus, por Santa Maria de Ágreda, capítulo 21. O feliz nascimento de Maria Santíssima Senhora Nossa, os favores que logo recebeu do Altíssimo, o nome que lhe deram no céu e na terra. Nascimento de Maria. Chegou a hora para o mundo o alegre dia do feliz parto de Santa Ana e nascimento daquela que vinha santificada e consagrada para a mãe do mesmo Deus. Sucedeu este nascimento aos 8 dias de setembro, passados 9 meses completados, depois de concepção da alma santíssima de Nossa Rainha e Senhora. Sua mãe Ana foi prevenida por interior ilustração, na qual recebeu aviso do Senhor que chegara a hora do parto. Ouviu sua voz, cheia de gozo do Divino Espírito, e prostrada em oração, pediu ao Senhor que a assistisse com sua graça e proteção para o feliz sucesso de sua maternidade. Sentiu o natural movimento que acontece em tal caso, e a mais que ditosa menina Maria foi, por virtude e providência divina, arrebatada num altíssimo êxtase. Abstraída de todas as operações sensitivas, nasceu ao mundo sem o conhecer pelos sentidos, pois por eles poderia ter notado, já que possuía o uso da razão. O poder do Altíssimo dispôs daquele modo para que a princesa do céu não percebesse o próprio nascimento. Maria Aurora da Graça. Nasceu pura, limpa, formosa e cheia de graças, publicando por elas que vinha livre da lei e tributo do pecado. Em substância, nasceu como os demais filhos de Adão, mas com tais condições e particularidades da graça, que este nascimento foi admirável milagre para toda a natureza e eterno louvor de seu Criador. Despontou, pois, este divino luzeiro no mundo às 12 horas da noite, começando a separar a noite e trevas da antiga lei do novo dia da graça que já queria amanhecer. Envolveram-na em panos e foi tratada como as demais crianças, aquela que tinha sua mente na divindade e como infante, em quem sabedoria excedia a todos os mortais e aos mesmos anjos. Não consentiu sua mãe que outras mãos cuidassem da menina, e com as suas a envolveu em mantilhas. Seu estado não lhe foi impedimento, porque foi isenta das onerosas consequências que ordinariamente sofrem as outras mães em seus partos. Oração de Santa Ana. Recebeu Santa Ana em suas mãos aquela que, sendo sua filha, era ao mesmo tempo o maior tesouro do céu e da terra entre as puras criaturas, inferior somente a Deus e superior a toda a criação. Com fervor e lágrimas, a ofereceu a Deus, dizendo interiormente: Senhor de infinita sabedoria e poder, Criador de tudo quanto existe, ofereço-vos o fruto do meu seio, recebido de vossa bondade, com eterno agradecimento por me terdes dado, sem eu tê-lo podido merecer. Na filha e mãe cumpri vossa vontade santíssima, e do alto de vosso trono e grandeza olhai para nossa pequenez. Sede eternamente bendito por terdes enriquecido o mundo com criatura tão agradável ao vosso beneplácito, e porque nela preparastes a morada e tabernáculo. Sabedoria 9:8. Para o Verbo eterno residir. A meus santos pais e profetas dou felicitações, e neles a toda a linhagem humana, pelo seguro penhor que lhes dais de sua redenção. Entretanto, como tratarei aquela que me dás por filha, se não mereço ser sua serva? Como tocarei a verdadeira arca do testamento?
Dai-me, Senhor e Rei meu, a luz que necessito para conhecer vossa vontade e executá-la para vosso agrado e serviço de minha filha. Resposta do Senhor. Respondeu o Senhor no íntimo da santa matrona, que exteriormente tratasse a divina menina como sua filha, sem mostrar-lhe reverência, mas que conservasse em seu coração essa reverência. No mais, cumprisse com as obrigações de verdadeira mãe, criando sua filha com solicitude e amor. Assim fez a feliz mãe, usando deste direito e permissão, sem perder a devida reverência. Deliciava-se com sua filha santíssima, tratando-a e acariciando-a como as outras mães, mas atenta à grandeza do tão oculto e divino segredo que entre ambas havia. Os anjos de guarda da meiga menina, com grande multidão de outros deles, a reverenciaram nos braços de sua mãe e lhes entoaram celestial música, da qual ouviu um pouco a ditosa Ana. Os 1000 anjos nomeados para a custódia da grande rainha ofereceram-se e dedicaram-se ao seu serviço. Foi esta a primeira vez que a Divina Senhora os viu em forma corpórea, com as divisas e veste que explicarei noutro capítulo. A menina pediu-lhe que louvasse com ela, e em seu nome o Altíssimo. São Gabriel anuncia ao limbo o nascimento de Maria. No momento em que nasceu nossa princesa Maria, o Altíssimo enviou o santo arcanjo Gabriel para participar os santos pais do limbo, esta tão alegre nova para eles. O embaixador celestial desceu logo, iluminando aquela profunda caverna e alegrando aos justos nela detidos. Noticiou-lhes que já começava a amanhecer o dia da eterna felicidade e redenção do gênero humano, tão desejado e esperado pelos santos e vaticinado pelos profetas. Já nascera a futura mãe do Messias prometido, e muito em breve veriam a salvação e glória do Altíssimo. Deu-lhes notícia o Santo Príncipe das excelências de Maria Santíssima e do que a mão do Onipotente começara a fazer por ela, para conhecerem melhor o ditoso princípio do mistério que poria fim à sua prolongada prisão. Todos aqueles pais, profetas e demais justos que estavam no limbo alegraram-se em espírito e com novos cânticos louvaram o Senhor por este benefício. A menina é levada ao céu. Havendo-se passado rapidamente o que disse a respeito do nascimento de nossa rainha, conheceu ela com os sentidos a seus pais naturais e outras criaturas. E este foi o primeiro passo de sua vida ao nascer neste mundo. O poderoso braço do Altíssimo começou a operar nela novas maravilhas acima de todo o pensamento humano. A primeira e mais estupenda foi enviar inumeráveis anjos para que levasse ao céu empíreo, em corpo e alma, a eleita para a mãe do Verbo Eterno. Obedeceram esta ordem os santos príncipes, tomaram a menina Maria dos braços de sua mãe Santa Ana e, ordenados em solene procissão, conduziram com cânticos de incomparável júbilo a verdadeira arca do Novo Testamento. Ela iria permanecer algum tempo, não na casa de Obededom, mas no templo do Sumo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, onde mais tarde seria colocada eternamente. Do mundo ao Supremo Céu, este foi o segundo passo da vida de Maria Santíssima. Os anjos reconheceram Maria por sua rainha. Quem poderá dignamente exaltar este maravilhoso prodígio da destra do Onipotente? Quem dirá o gozo e admiração dos espíritos celestiais ao ver e celebrar com novos cânticos aquela tão nova maravilha entre as obras do Altíssimo? Ali reconheceram e reverenciaram a sua rainha e senhora, escolhida para a mãe daquele que seria sua cabeça, causa da graça e da glória que possuíam, pois as deviam aos méritos de Cristo previstos na divina aceitação. Mas que língua ou que pensamento mortal pôde entrar no segredo do coração daquela tenra menina, no sucesso e feitos de tão peregrino favor? Deixe-o a piedade católica.
e muito mais aos que no Senhor conhecerão, e a nós, quando por sua misericórdia infinita chegarmos a gozá-lo face a face. Maria vê a Deus claramente pela primeira vez. Pela mão dos anjos, entrou a menina Maria no céu empíreo. Prostrada pelo afeto, na presença do real trono do Altíssimo, verificou-se então, ao nosso modo de entender, a realidade do que antes aconteceu em figura entre Betsabé, 3 Reis 2,19, e seu filho Salomão. Estando este em seu trono a julgar o povo de Israel, entra Betsabé. O monarca levanta-se do trono para receber sua mãe e com reverência deu-lhe a honra e o assento de rainha a seu lado. O mesmo e mais gloriosa e admirável fez a pessoa do Verbo eterno com a menina Maria, que escolhera para mãe. Recebeu-a em seu trono, dando-lhe a seu lado lugar de mãe e rainha da criação, ainda que por então ela desconhecesse a própria dignidade e a finalidade de tão inefáveis mistérios e favores. Insuficientes seriam suas forças para recebê-los, se não fossem confortadas pela virtude divina. Para tanto foram-lhe dadas novas graças e dons para elevar suas potências. Para as interiores, além de nova graça e luz com que foram preparadas, Deus a elevou e proporcionou ao objeto que lhe seria manifestado. Comunicando-lhe a luz da glória, descobriu sua divindade e lhe manifestou intuitiva e claramente em grau altíssimo. Foi esta a primeira vez que a alma santíssima de Maria viu a Beatíssima Trindade com visão clara e beatífica. Maria pede a encarnação do Verbo. Da glória que nesta visão recebeu a menina Maria, dos mistérios que lhe foram revelados, dos efeitos que redundaram em sua alma puríssima, foi testemunha somente o autor de tão inaudido milagre e a admiração dos anjos que em Deus conhecia algo deste mistério. Estando a rainha à destra do Senhor, que seria seu filho, e vendo-o face a face, pediu-lhe com mais êxito do que Betsabé, 3 Reis 2,21, que desse a intacta Sunamita Abissai sua inacessível divindade. A natureza humana, sua irmã, descesse do céu ao mundo e celebrasse o matrimônio da união apostática da pessoa do Verbo. Cumprisse desse modo sua palavra, tantas vezes dada aos homens por meio dos antigos patriarcas e profetas. Pediu-lhe a que apressasse a salvação do gênero humano por tantos séculos esperada, pois multiplicavam-se os pecados e a perda das almas. Ouviu o Altíssimo essa súplica que lhe era agradável e prometeu à sua mãe, melhor que Salomão a sua, que logo cumpriria suas promessas e desceria ao mundo, encarnando-se para redimi-lo. Deus impõe-lhe o nome de Maria. Determinou-se naquele divino consistório e tribunal dar nome à menina rainha, como nenhum é legítimo e adequado, senão o que é posto no ser imutável de Deus, onde com equidade, peso, medida e infinita sabedoria se dispensam e ordenam todas as coisas. Quis Sua Majestade dá-lo por si mesmo no céu. Manifestou aos espíritos angélicos que as três divinas pessoas haviam decretado e formado os dulcíssimos nomes de Jesus e Maria, para filho e mãe, ab initio ante saecula, que desde toda a eternidade haviam se comprazido neles, gravando-os em sua memória eterna e tendo-os presentes em todas as coisas a que haviam dado existência, pois para serviço deles tinham sido criadas. Conhecendo estes e outros mistérios, os santos anjos ouviram sair do trono a voz do Pai Eterno que dizia: Nossa eleita chamar-se-á Maria, e este nome há de ser maravilhoso e magnífico. Os que o invocarem com devoção receberão copiosíssimas graças. Os que o pronunciarem com reverência serão consolados, e todos acharão nele alívio para suas dores, tesouros com que se enriquecerem, luz para serem guiados à vida eterna. Será terrível contra o inferno, esmagará a cabeça da serpente e obterá insígnias vitórias contra os príncipes das trevas. Mandou o Senhor
aos espíritos angélicos que participassem este ditoso nome a Santa Ana, para ser realizado na terra o que fora confirmado no céu. A divina menina, prostrada pelo afeto ante o trono, deu humildes graças ao Ser Eterno e com admiráveis e dulcíssimos cantos recebeu o nome. Se quisesse escrever as prerrogativas e graças que lhe concederam, seriam mister compor livro separado em maiores volumes. Os santos anjos reverenciaram de novo no trono do Altíssimo a Maria Santíssima, por futura Mãe do Verbo, sua Rainha e Senhora. Veneraram seu nome, prostrando-se ao ser pronunciado pela voz do Eterno Pai, particularmente os que o levavam sobre o peito como divisa. Todos cantaram louvores por mistérios tão grandes e ocultos, mas a menina rainha ignorava a causa de quanto presenciava, porque não lhe seria manifestada sua dignidade de mãe do Verbo até o tempo da encarnação. Com o mesmo júbilo e reverência voltaram os anjos a pô-la nos braços de Santa Ana, a quem foi oculto este sucesso e a ausência de sua filha, pois fora substituída por um dos seus anjos da guarda com um corpo aparente. Além disso, enquanto a divina menina esteve no céu empíreo, teve sua mãe Ana um êxtase de altíssima contemplação. Nele, ainda que ignorava o que se passava com sua menina, lhe foram manifestados os grandes mistérios da dignidade da Mãe de Deus para a qual sua filha era escolhida. A prudente matrona conservou-os sempre em seu coração, meditando-os para, de acordo com eles, proceder com sua filha. O nascimento de Maria, alegria para o céu e a terra. Aos 8 dias do nascimento da grande rainha, desceram das alturas multidões de anjos formosíssimos e roçagantes. Traziam um brasão no qual vinha gravado e resplandecente o nome de Maria. Manifestando-se a ditosa mãe Ana, disseram-lhe que o nome de sua filha era o que traziam, que a divina providência lhe havia dado, e ordenava que ela e Joaquim o impusessem logo. Chamou a santa, seu esposo, e conferiram a vontade de Deus em dar a sua filha o nome, que o feliz pai aceitou com júbilo e devoto afeto. Resolveram convidar os parentes e um sacerdote, e com muita solenidade e suntuoso banquete, puseram o nome de Maria recém-nascida. Os anjos o celebraram com dulcíssima e sublime harmonia, ouvida somente por Mãe e Filha Santíssima. Deste modo recebeu nossa princesa o nome que lhe foi dado pela Santíssima Trindade, no céu no dia em que nasceu, e na terra 8 dias depois. Foi inscrito no registro dos demais, quando sua mãe foi ao templo para cumprir lei, como se dirá. Este foi o singular nascimento que até então o mundo jamais vira, nem de pura criatura pôde haver outro semelhante. Foi o mais ditoso que a natureza conheceu, pois uma criancinha de um dia não somente pura das imundícies do pecado, mas ainda mais santa que os supremos serafins. O nascimento de Moisés, notável pela beleza e graça do menino, Êxodo 2:2, não passou de aparência transitória. Ó, quão formosa sois, nossa grande menina! Toda formosa e suavíssima em vossas delícias, porque tendes todas as graças e formosuras, sem vos faltar nenhuma. O prometido nascimento de Isaque, concebido por mãe estéril, foi riso, Gênesis 21:6, e alegria para a casa de Abraão. Sua importância, porém, lhe provinha da participação de nossa menina rainha, a quem se referia toda aquela tão desejada alegria. Se aquele parto foi admirável e de tanto gozo para a família do patriarca, era por ser o exórdio do nascimento de Maria Docíssima. Neste se devem alegrar céu e terra, pois nasce aquela que há de restaurar o céu e santificar o mundo. Quando nasceu Noé, Gênesis 5:29, consolou-se Lameque, seu pai, porque aquele filho seria o chefe em quem Deus ia assegurar a conservação da linhagem humana pela arca e a restauração de suas bênçãos, desmerecida pelos pecados dos homens.
Tudo isso, porém, realizou-se para nascer no mundo esta menina, que seria a verdadeira reparadora, a mística arca que guardou o novo e verdadeiro Noé, trazendo-o do céu para encher de bênçãos a todos os moradores da terra. Ó ditoso nascimento, foste o maior aprazimento dos que em todos os séculos passados recebera a Santíssima Trindade. Gozo para os anjos, refrigério para os pecadores, alegria dos justos e singular consolo aos santos que te esperavam no limbo. Ó preciosa e rica pérola, que viestes à luz na grosseira concha deste mundo, ó grande menina que, sendo apenas notada pelos olhos terrenos, aos do Supremo Rei e seus cortesãos excedes em dignidade e grandeza a tudo quanto não é o mesmo Deus. Todas as gerações te bendigam, todas as nações reconheçam e louvam tua graça e formosura. A terra seja iluminada por este nascimento, os mortais se alegrem por lhes ter nascido a reparadora, que encherá o caos no qual os lançou o primeiro pecado. Bendita e exaltada seja a vossa dignação comigo, que sou o mais baixo pó e cinza. Se me derdes licença, Senhora, Senhora minha, para falar em vossa presença, vou expor-vos uma dúvida que se me deparou no mistério do vosso admirável e santo nascimento, a respeito do que o Altíssimo vos concedeu na hora em que vos colocou a luz material do sol. A Escritura pede esclarecimentos. A dúvida é a seguinte: como se há de entender que fostes com um corpo por mão dos santos anjos até o céu empíreo e gozaste da visão da divindade? Segundo a doutrina da Santa Igreja e seus doutores, o céu esteve fechado, interdito aos homens, até que vosso Filho Santíssimo o abriu com sua vida e morte. Como Redentor e cabeça, entrou nele quando ressuscitado. A ele subiu no dia de sua admirável ascensão e foi o primeiro para quem se abriram aquelas portas eternas, até então fechadas pelo pecado. Resposta e doutrina da Rainha do Céu. O pecado fechou o céu para os homens. Caríssima filha, é verdade que a divina justiça fechou o céu aos mortais desde o primeiro pecado, até meu Filho Santíssimo o abriu, satisfazendo superabundantemente pela sua vida e morte a dívida dos homens. Deste modo, foi conveniente e justo que o mesmo Redentor, cabeça que havia unido a si os membros redimidos, para os quais abriu o céu, fosse o primeiro entre os filhos de Adão a nele entrar. Se não existir o pecado, não fora necessário observar essa ordem para os homens subirem ao gozo da divindade no céu empíreo. Em vista da queda do gênero humano, determinou a Santíssima Trindade que o que agora sucede. Este grande mistério foi encerrado por Davi no Salmo 23, versículo 7, quando, falando com os espíritos celestiais, disse 2 vezes: Abre, príncipes, vossas portas, levantai-vos, portas eternas, para entrar o Rei da Glória. Disse aos anjos que as portas eram deles, porque só para eles estavam abertas e para os homens fechadas. Aqueles cortesãos celestes não ignoravam que o Verbo manado já lhes havia tirado os cadeados e ferrolhos na culpa, e que subia rico e glorioso com os despojos da morte e do pecado, estreando o fruto de sua paixão na glória dos santos pais do limbo que levava consigo. Com tudo isto, pergunta-se os anjos admirados e suspensos pela maravilhosa novidade, Salmo 23, 8. Quem é este Rei da Glória, homem da mesma natureza daquele que perdeu para si e para toda a linhagem humana o direito de entrar no céu? Cristo abriu o céu pela redenção. Eles mesmos responderam à dúvida, dizendo que é o Senhor, forte e poderoso nas batalhas, o Senhor das virtudes, o Rei da Glória. Mostravam entender que aquele homem chegado à terra para abrir as portas eternas não era apenas homem nem estava compreendido na lei do pecado, mas era homem e Deus verdadeiro, forte e poderoso na batalha, vencera o forte armado. Lucas 11, 22. Que reinava no mundo, despojando-o de seu reino e de suas armas. Era o Senhor das virtudes, Salmo 23, 10, porque as havia praticado como Senhor delas,
com absoluto domínio, sem a contradição do pecado e seus efeitos. Senhor das virtudes e Rei da glória, vinha triunfante, distribuindo virtudes e glória a seus redimidos. Enquanto o homem padecera e morrera por eles, e enquanto Deus os elevava à eternidade da visão beatífica, quebrava os eternais ferrolhos e obstáculos que lhe puseram o pecado. Para a Imaculada, o céu esteve sempre aberto. Tudo isto foi realizado por meu querido Filho, Deus e homem verdadeiro, Senhor das virtudes e da graça. Quis elevar-me e adornar-me com elas desde o primeiro instante de minha Imaculada Conceição. Não me havendo tocado o óbice do primeiro pecado, não tive o impedimento dos demais mortais para entrar por aquelas portas eternas do céu, e o braço poderoso de meu Filho agiu comigo como Senhora das virtudes e Rainha do céu. Pelo fato de que se faria homem, vestindo-se de minha carne e sangue, quis sua benignidade de antemão fazer-me sua semelhança na pureza, isenção da culpa e em outros dons e privilégios. Como não fui escrava da culpa, praticava as virtudes, não como dependentes delas, mas como senhora, com domínio e sem contradição. Nisto não me assemelhava aos filhos de Adão, mas ao Filho de Deus, que também era meu filho. Os anjos reconheceram os privilégios de Maria. Por esta razão, os espíritos celestiais me abriram as portas eternas que eles consideravam suas, reconhecendo que o Senhor me criara mais pura que os supremos anjos do céu, para rainha e senhora deles e de todas as criaturas. Além disso, o autor da lei pode dispensá-la sem se contradizer. Assim o fez comigo o Supremo Senhor e legislador, estendendo o cetro de sua clemência mais do que Assuero a Esther. Esther 4:11. As leis relativas à culpa, comuns aos outros, não atingiram a mim, que seria a mãe do autor da graça. Ainda que eu, pura criatura, não poderia merecer estes benefícios, contudo a bondade divina inclinou-se liberalmente e olhou sua humilde serva, para que eternamente louvasse o autor de tais favores. Quero que também tu, minha filha, o enalteças e bendigas. Oferta matutina. Já que com liberal piedade te escolhi por discípula e companheira, sendo tu pobre, desamparada e desvalidada, a doutrina que te dou agora é a seguinte. Põe todo o esforço em praticar o exercício que fiz durante toda a minha vida, desde que nasci. Nunca o omiti, por mais cuidados e trabalhos que tivesse. Ao amanhecer de cada dia, prostrava-me na presença do Altíssimo e lhe dava graças e louvores pelas infinitas perfeições de seu ser imutável, e por me haver criado do nada. Reconhecendo-me criatura sua, bendizia-o, adorava-o, dando-lhe honra, magnificência e divindade, como a Supremo Senhor e Criador meu, e de tudo quanto existe. Elevava meu espírito para colocá-lo em suas mãos e com profunda humildade e submissão nelas me abandonava. Pedia-lhe que usasse de mim conforme sua vontade, naquele dia e em todos os que me restassem de vida, ensinando-me o que fosse de seu maior agrado para cumpri-lo. Devoção ao nome de Maria. Do meu docíssimo nome serás muito devota. Quero que saibas terem sido tantas as prerrogativas e graças que lhe concedeu o Todo-Poderoso, que ao conhecê-las na visão da divindade, fiquei empenhada e cuidadosa para lhe corresponder. Sempre que me ocorria a memória Maria, e era muitas vezes, e quando ouvia-me nomear, despertava minha gratidão e o desejo de realizar árduas empresas para o serviço do Senhor que me dera. O mesmo nome tens tu, e na devida proporção, quero que produza em ti os mesmos efeitos e que me imites pontualmente na doutrina deste capítulo, sem faltar desde hoje por razão nenhuma. Se por fraqueza te descuidares, volta logo à presença do Senhor e minha. Contrita, reconhece e confessa a tua culpa.
Com este cuidado e repetindo muitos atos deste santo exercício, evitarás imperfeições e te irás acostumando ao mais elevado das virtudes e do agrado do Altíssimo. Ele não te negará sua divina graça para os praticares, se fores fiel à sua luz. O mais agradável e desejável os teus e meus afetos, seja estar atenta a ouvir e obedecer a teu esposo e Senhor. Ele quer de ti o mais puro, santo e perfeito, e a vontade pronta e diligente para executá-lo. Capítulo 22. Santa Ana, em seu parto, cumpriu a lei de Moisés, como a menina Maria procedia em sua infância. O preceito da purificação. Era preceito da lei no capítulo 12 do Levítico, versículo 5, 6, que a mulher dando à luz uma filha seria considerada impura 2 semanas e devia permanecer na purificação do parto 66 dias, o dobro dos dias para o filho do sexo masculino. Terminado o prazo pela filha ou pelo filho, deveria oferecer à porta do tabernáculo um cordeiro de 1 ano em holocausto e uma pomba ou rola pelo pecado. Entregava-os ao sacerdote para oferecer ao Senhor, e aquele rezaria por ela, ficando assim purificada. O parto da felicíssima Ana foi tão puro e limpo qual convinha a sua divina filha, pois desta procedia a pureza da mãe. Ainda que não tinha necessidade de purificação, contudo, saudou a dívida da lei, cumprindo-a pontualmente. Aos olhos humanos, passou por impura quem estava isenta do que a lei mandava purificar. Simeão. Passados os 60 dias da purificação, dirigiu-se Santa Ana ao templo, levando a mente inflamada no divino amor e nos braços sua bendita filha. Com a oferenda, acompanhada de inumeráveis anjos, chegou à porta do tabernáculo e falou com o sumo sacerdote, que então era o santo Simeão. Por permanecer longamente no templo, mereceu ele o favor de, em sua presença e por suas mãos, oferecer à menina Maria todas as vezes que foi apresentada no templo e oferecida ao Senhor. Ainda que nestas ocasiões o santo sacerdote não conheceu a dignidade desta divina Senhora, como adiante diremos. Todavia, sempre sentiu fortes pressentimentos de que aquela menina era grande aos olhos de Deus. Apresentação da menina Maria. Ofereceu-lhe Santa Ana o cordeiro, a rola e os mais que levava, e com humildes lágrimas pediu-lhe que orasse por ela e por sua menina, para serem perdoadas pelo Senhor, caso tivessem culpa. Nada houve que ser perdoado em filha e mãe, nas quais a graça era tão copiosa, mas sim o que ser premiado. A humildade de se apresentarem como pecadores, sendo santíssimas. O santo sacerdote recebeu a oblação e seu espírito se encheu de extraordinário júbilo, sem compreender a causa nem se manifestar disso consigo. Quem será essa novidade? Porventura serão estas mulheres parentes do Messias que há de vir? Nesta admiração e alegria, mostrou-lhe grande benevolência. Santa Ana entrou com sua filha Santíssima nos braços e a ofereceu ao Senhor com devotíssimas e ternas lágrimas, como a única pessoa no mundo conhecedora do tesouro que lhe fora confiado em depósito. Santa Ana renova seu voto. Renovou o voto que antes fizera de oferecer no templo sua primogênita quando chegasse à idade conveniente. Nesta renovação foi ilustrada com nova graça e luz do Altíssimo. Sentiu em seu coração uma voz que lhe dizia que se cumprisse o voto de oferecer sua filha no templo, dentro de 3 anos. Esta inspiração foi o eco da voz da Santíssima Rainha, cuja súplica tocou o coração de Deus e ressoou no de sua mãe. Ao entrarem ambas no templo e vendo a doce menina com seus olhos corporais, aquela majestade e grandeza dedicadas ao culto e adoração da divindade, sentiu admiráveis efeitos em seu espírito e quisera prostrar-se para beijar a terra e adorar o Senhor. O que não pôde fazer com ações exteriores, supriu com um afeto interior. Adorou e bendisse a Deus com um amor
mais sublime e a reverência mais profunda, que nem antes nem depois outra pura criatura o pôde fazer, falando em seu coração como o Senhor fez esta oração. Oração da menina Maria. Altíssimo e compreensível Deus, Rei e Senhor meu, digno de toda a glória, louvor e reverência, eu, humilde pó, mas obra vossa, adoro-vos neste vosso santo templo, exalto-vos e vos glorifico pelo vosso ser e perfeições infinitas. Quanto me é possível, agradeço a vossa dignação por me concederdes ver com os meus olhos este santo templo e casa de oração, onde vossos profetas, meus antigos pais, vos louvaram e bem disseram, e onde vossa liberal misericórdia operou com eles grandes maravilhas e mistérios. Aceita-me, Senhor, para que possa servir nele quando for vossa santa vontade. Santa Ana volta ao templo. Fez este humilde oferecimento ao modo de escrava do Senhor, aquela que era rainha de todo o universo. Em testemunho da aceitação divina, veio do céu uma claríssima luz que sensivelmente envolveu a menina e sua mãe, enchendo-as de resplendores e graça. Tornou a compreender Santa Ana que ao terceiro ano devia apresentar sua filha no templo, porque a complacência que o Altíssimo receberia daquela oferenda, o afeto com que a menina desejava, não permitiam mais longa demora. Seus santos anjos da guarda e outros que assistiram a este ato cantaram suavíssimos louvores ao autor dessas maravilhas. Somente filho e mãe santíssimas tiveram conhecimento desses prodígios, sentindo interior e exteriormente o que respectivamente era espiritual ou sensível. Só o santo Simeão percebeu um pouco da luz sensível. Depois de tudo, voltou Santa Ana para casa enriquecida com seu tesouro e novos dons do Deus Altíssimo. O demônio se engana. À vista destes sucessos, a antiga serpente enchia-se de ansiedade. O Senhor ocultava-lhe o que não devia entender e permitia-lhe ver somente o que convinha, para que, falhando seus planos de destruição, viesse a servir de instrumento na execução dos ocultos desígnios do Altíssimo. Fazia este inimigo muitas conjecturas sobre as novidades que observava em mãe e filha, vendo que levavam a oferenda ao templo e como pecadoras praticavam quanto mandava a lei, pedindo ao sacerdote rezar para que fossem perdoadas, enganou-se e sossegou seu furor. Acreditou que aquela filha e mãe estavam incluídas entre as demais mulheres e que eram da mesma condição, ainda que mais perfeitas e santas que as outras. Tratamento dado à menina Maria. A soberana menina era tratada como as demais crianças de sua idade. Seu alimento era comum, ainda que em quantidade muito pequena, assim como o sono, mesmo que a pusessem para dormir, não era impertinente nem jamais chorou com irritação, como as demais crianças, mas era extremamente agradável e aprazível. Algumas vezes dissimulava, chorando e soluçando, qual rainha e senhora, de acordo com aquela idade, pelos pecados do mundo e para obter o remédio deles e a vinda do Redentor dos homens. Ordinariamente, mesmo naquela infância, tinha um semblante alegre e ao mesmo tempo grave, com peregrina majestade, sem jamais admitir ação pueril, ainda que às vezes aceitava carícias. As que não procediam de sua mãe e por isso eram menos comedidas, moderava-as com a especial virtude e severidade que demonstrava. Sua prudente mãe tratava-a com incomparável cuidado, amor e carinho. Seu pai Joaquim também a amava como pai e como santo, apesar de ignorar o mistério. E a menina mostrava-se com ele mais amorosa, como quem o conhecia por pai e tão amado de Deus, ainda que dele aceitava mais carinhos que de outros. A todos infundiu Deus tão extraordinária reverência e respeito por aquela que escolhera para mãe sua, que ainda o cândido afeto e amor de seu pai era sempre muito reservado nas demonstrações sensíveis. Comunicações da menina Maria com Deus. Em tudo era a menina rainha graciosa,
perfeitíssimo e admirável. Se bem passou pelas leis comuns da natureza, estas não impediram as da graça. Se dormia, não cessava nem interrompia as ações interiores do amor, e outras que não solicitam os sentidos exteriores. Sendo possível este benefício ainda em outras almas, a quem o poder divino favoreceu. É certo que com aquela que escolhera por mãe e rainha de toda a criação, faria o que está acima de todo pensamento. Durante o sono natural, Deus falou a Samuel, 1 Reis 3:4, e a outros santos e profetas. A muitos, Deus deu sonhos misteriosos ou visões. Gênesis 37, 5, 9. Porque ao seu poder pouco importa que os sentidos durmam com o sono natural, ou sejam suspensos com a força do êxtase. Tanto num como no outro, caso ficam suspensos, e sem eles o espírito ouve, entende e fala com os objetos a ele proporcionados. Esta lei perpétua para a rainha desde sua conceição até agora e por toda a eternidade, porque mesmo em seu estado de viadora, essas graças não lhe foram dadas com intervalos como a outras criaturas. Quando estava só ou a punham para dormir, sendo-lhe o sono tão curto, conferia os mistérios e louvores do Altíssimo com seus santos anjos e gozava de divinas visões e colóquios com Deus. Como o trato com os anjos lhe era tão frequente, direi no capítulo seguinte os modos deles, se lhes manifestarem, e algumas de suas excelências. Pergunta da escritora. Rainha e Senhora do céu, se como piedosa mãe e mestra me ouvirdes, sem vos ofender com minha ignorância, exporei a vossa benignidade algumas dúvidas que neste capítulo encontrei. Se minha ousadia resvalar para o erro, corrige-me com vossa maternal misericórdia. Minha dúvida é a seguinte: se em vossa infância sentieis a necessidade e fome que pela ordem natural sentem as demais crianças, e sendo tão admirável vossa paciência, como pedias o alimento e socorro necessário, quando as outras crianças o pranto serve de linguagem? Também ignoro se vos eram penosas as exigências daquela idade, como enfaixar vosso virginal corpo, alimentar-vos e outras coisas que as crianças recebem conscientemente, enquanto vós, senhora, tudo compreendieis. Parece-me quase impossível que no modo, tempo, quantidade e outras circunstâncias não houvesse excesso ou falta, já que na idade eres menina, mas na capacidade adulta para considerar tudo com devida ponderação. Vossa prudência celestial conservava a digna majestade e compostura. Vossa idade e natureza pediu o necessário. Não pedias como as crianças chorando, nem como adulto falando. Ninguém sabia que possuíeis o perfeito conhecimento, nem vos tratavam segundo o vosso uso da razão. Além disso, vossa Santa Mãe não poderia acertar tudo, ignorando o tempo e modo exato de o fazer. Tampouco em todas as coisas poderia ela vos servir. Tudo isto me causa admiração e desperta meu desejo de conhecer os mistérios encerrados em tais circunstâncias. Resposta e doutrina da Rainha do Céu. Paciência e sobriedade. Minha filha, à tua admiração respondo com benevolência. Verdade é que tive a graça e o perfeito uso da razão desde o primeiro instante de minha conceição, como tantas vezes te mostrei. Não obstante, passei pelas necessidades da infância como as outras crianças e fui tratada pela ordem comum de todas. Senti fome, sede, sono e penalidades em meu corpo, e como filha de Adão, estive sujeita a tais acidentes. Era justo imitar meu Filho Santíssimo, que aceitou essas contingências e penas para assim merecer e dar exemplo aos mortais. Governada pela divina graça, usava alimentos e sono como peso e medida, recebendo menos que os outros e apenas o necessário para o crescimento e conservação da vida e saúde. A desordem nessas coisas não só é contra a virtude, mas contra a própria natureza, que se altera com semelhantes excessos. Por causa da minha compleição, era mais sensível à fome e à sede do que as outras crianças.
e para mim era mais nociva esta falta de alimento. Se não me davam a tempo, ou se nele se excediam, tinha paciência, até que oportunamente, com alguma discreta demonstração, o solicitava. Sentia menos a falta de sono, pela liberdade que me deixava de gozar sós da visão dos anjos e de sua conversação sobre os mistérios divinos. Mortificação por amor de Cristo crucificado. Permanecer envolta em panos, apertada e atada, não me causava pena, porém muita alegria por saber que o verbo humanado sofria o opróbrio de ser atado e padeceria morte ignominiosa. Quando estava só, naquela idade, punha-me em forma de cruz a orar para imitá-lo, porque sabia que meu amado assim morreria, ainda que por então ignorava que o crucificado seria meu filho. Em todas as incomodidades que padeci, senti-me conformada e alegre, porque nunca deixei de fazer, interiormente, aquela consideração que desejo, guardes inteira e perpetuamente. Pesa na mente e coração essas retíssimas verdades que eu contemplava e julga todas as coisas sem errar, dando a cada qual o valor que lhe é devido. Nesse erro e cegueira incorre ordinariamente os filhos de Adão, e não quero que a ti, minha filha, aconteça o mesmo. Ingratidão e presunção das criaturas. Assim que nasci no mundo, vendo a luz que me iluminava, sentindo os efeitos dos elementos, os influxos dos planetas e astros, a terra que me recebia, o alimento que me sustentava, e todas as outras causas da conservação da vida, dei graças ao Autor de tudo. Reconheci suas obras por benefício que me era prodigalizado, e não por direito que me fosse devido. Assim, quando acontecia me faltar alguma coisa necessária, sem desgosto, mas com alegria, confessava que se fazia comigo o que era justo. Tudo me era dado de graça, sem merecê-lo, e, portanto, sua privação estava dentro da justiça. Diz-me, pois, alma, se eu reconhecia isto, confessando uma verdade, que a razão humana não pode ignorar ou negar, onde está o juízo dos mortais? Que pensam eles quando, faltando-lhes alguma coisa que cobiçam e talvez não lhes convém, entristecem-se e enfurecem-se uns contra os outros, e se irritam com Deus, como se dele estivessem recebendo algum agravo? Pergunta-se a si mesmos, que tesouros e riquezas possuíam antes de receberem a vida? Que serviços prestaram ao Senhor para lhes serem devidos? Se o nada não pôde granjear, senão nada, nem merecer a existência que do nada lhe deram, que obrigação há de se lhe conservar por justiça o que lhe foi dado gratuitamente? A criação do homem não foi benefício que Deus fez a si mesmo, mas foi muito grande para a criatura, pelo ser e fim a que é destinada. Se com a existência contraiu a dívida que jamais poderá pagar, diga-me que direito alega agora para que, tendo-lhe sido dada a vida sem a merecer, lhe dê a conservação dela, depois de tantas vezes a desmerecer? Onde tem o documento de garantia e abono para que nada lhe falte? O pecado priva o homem de todos os direitos. Se a sua origem já consistiu dívida, com que se empenhou, como pode com impaciência o mais a que não tem direito? Se apesar de tudo isso, a suma bondade do Criador lhe proporcionou graciosamente o que necessita, por que se perturba quando lhe falta o supérfluo? Ó minha filha, que desordem tão execrável e que cegueira tão odiosa é esta dos mortais. O que o Senhor lhes dá gratuitamente não agradece nem corresponde com reconhecimento, pelo que lhes nega com justiça e às vezes por grande misericórdia, inquietam-se, revoltam-se e o procuram por meios injustos e ilícitos e se precipitam atrás do mesmo perigo que dele foge. Com o primeiro pecado que o homem comete, perdendo a amizade de Deus, perde juntamente a amizade de todas as criaturas.
Se o mesmo Senhor não as impedisse, todas se voltariam para vingar a ofensa do Criador e negariam ao homem as operações e obséquios com que lhe sustentam a vida. O céu o privaria de sua luz e influências, o fogo de seu calor, o ar lhe negaria respiração, e todas as outras coisas, a seu modo, faria o mesmo porque assim seria justo. Quando, pois, a terra lhe negar seus frutos, os elementos seu controle e atividade, e as outras criaturas se armarem para vingar os desacatos contra o Criador, Sabedoria 5,18. Humilhe-se o homem desagradecido e vil. Não entesoure a ira do Senhor. Romanos 2,5. Para o dia infalível das contas, quando o ajuste se tornará tão assustador. Humildade e alegria nas privações. Tu, minha amiga, foge de tão pesada ingratidão e reconhece humildemente que de graça recebeste a vida e de graça te é conservada pelo autor dela. Sem méritos recebes gratuitamente todos os outros benefícios. Recebendo tanto e pagando tão pouco, cada dia te fazes menos digna deles, e à medida que cresce contigo a liberalidade do Senhor, aumenta a tua dívida para com Ele. Quero que essa consideração seja contínua em ti, para te mover a muitos atos de virtude. Se as criaturas irracionais te faltarem, quero que te alegres no Senhor, agradeças e a elas abençoes, porque obedecem ao Senhor. Quando as racionais te perseguirem, ama-as de todo o coração e estima-as como instrumento da justiça divina, que de algum modo as satisfazem pelo que lhes deve. Abraça-te com os trabalhos e alegra-te com as adversidades e tribulações, que além de mereceres por tuas culpas, são adornos da alma e joias muito ricas de teu esposo. Observância na vida religiosa. Esta foi a resposta de tua dúvida. Agora eu quero dar a doutrina que prometi para cada um dos capítulos. Considera a pontualidade de minha Santa Mãe Ana em cumprir o preceito da lei do Senhor, a cuja grandeza muito agradou esta solicitude. Deves imitá-la, guardando invioladamente todos e cada um dos mandatos de tua regra e constituições, porque Deus remunera liberalmente essa fidelidade, enquanto da negligência se ofende. Concebida sem pecado, não me era necessário ir pedir ao sacerdote para ser purificada ao Senhor. Minha mãe tampouco tinha pecado, porque era muito santa. Entretanto, obedecemos à lei com humildade e, com isso, merecemos grande aumento de virtudes e graças. Desprezar as leis justas e bem ordenadas, dispensá-las a cada passo, prejudica o culto e temor de Deus, altera e destrói a boa ordem da organização humana. Guarda-te de dispensar facilmente, quer para ti, quer para outras, as obrigações da vida religiosa. Quando a enfermidade ou alguma justa causa exigir, seja com medida, conselho de teu confessor e aprovação da obediência, justificando o fato diante de Deus e dos homens. Se te encontrares cansada e sem forças, não mitigues logo o rigor, que Deus te sustentará segundo tua fé. Por ocupações nunca dispenses, dá preferência ao mais importante e mais ao Criador do que às criaturas. Sendo superiora, terás menos desculpas ainda, pois na observância das leis deve ser a primeira a dar exemplo. Para ti jamais hão de valer motivos humanos, ainda que algumas vezes os leves em consideração para tuas irmãs e súditas. Lembra-te, caríssima, que de ti quero o melhor e mais perfeito. Razão deste rigor, porque a observância dos preceitos é dívida para com Deus e os homens. Ninguém pense que basta justificar-se diante do Senhor, se diante do próximo continuar em falta, pois a este se deve dar bom exemplo e evitar matéria de ocasião de escândalo. Rainha e Senhora de toda a criação, eu quisera conseguir a pureza e virtude dos espíritos angélicos, para que a parte inferior que oprime a alma
Sabedoria 9:15. Fosse dócil em praticar esta celestial doutrina. Sou pesada a mim mesma. Jó 7:20. Porém, com a vossa intercessão e a graça do Altíssimo, procurarei obedecer à vossa vontade e à sua santíssima, com prontidão e afeto de coração. Não me falte vossa intercessão, amparo e ensinamento de vossa santa e altíssima doutrina. Fiat.